Olá a todos, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal Fé Sem Política, onde partilhamos um pouco da nossa fé católica, da doutrina cristã. E hoje nós vamos continuar a nossa série falando dos carismas, dos dons, que Jesus concede à igreja, e o maior dom que ele concede à igreja é o dom do seu próprio corpo e do seu próprio sangue, que ele entregou na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Então esse corpo crucificado e ressuscitado, ele entrega a nós na Eucaristia, conforme diz o texto bíblico. Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu, abençoou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, dado por vós. E tomando na mão o cálice, deu graças, passou a eles, dizendo: bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos, para o perdão dos pecados. Então esta palavra bênção e esta palavra dar graças, no grego dar graças é eucaristó e abençoar é eulogen, é abençoar. Essas duas palavras ficou na tradição da igreja já a partir de Paulo, em 1 Coríntios 11, do 24 e seguintes, onde ele narra pela primeira vez, põe por escrito, aliás, a narrativa que Jesus fez da última ceia, tá bom? Então nós não vamos nos ater aos textos que nós católicos conhecemos e rezamos em cada missa, O padre faz memória destas palavras de Jesus e por força dessas palavras e da ação do Espírito Santo, os dons do pão e do vinho são transubstanciados, são transformados, são mudados no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme ele fez na sua última ceia. Ele tomou o pão e falou: isto é o meu corpo. Ele tomou o cálice com vinho e disse: isto é o meu sangue, ok? Então hoje nós vamos dar uns apontamentos da doutrina católica sobre a Eucaristia. Vamos tentar, com a graça de Deus, aprofundar um pouquinho mais, ok? Então, Gênesis 2,17 fala do alimento da morte, da árvore do bem e do mal, que serviu, quando Adão e Eva pecaram, serviu para a morte. Eles pecaram, desobedeceram a Deus e morreram. E o alimento da Eucaristia, vai dizer Jesus em João, no discurso eucarístico de João 6,52, quem comer deste pão, deste alimento, viverá eternamente. Então, um alimento levou à morte, aquele lá do paraíso antigo. E agora, esse alimento que Jesus dá, que não é mais aquele alimento da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas da árvore da cruz, através da árvore, passando pela árvore da cruz, Jesus dá esse alimento para a vida eterna, que é Ele mesmo. Ele é o pão da vida. Ele é o alimento da vida eterna. No Concílio Ecumênico de Florença, no ano 1439, a Igreja afirmou assim: pelo batismo, de fato, nós renascemos espiritualmente. Com a confirmação, o Santo Crisma, que nós já falamos aqui em um vídeo, nós crescemos na graça e nos robustecemos na fé. Uma vez renascidos pelo batismo e fortificados pelo crisma, somos nutridos com o alimento da divina Eucaristia. Então, é um paralelo com a nossa vida. Nascer, crescer e se alimentar, ser fortificado, ser nutrido com o alimento da Eucaristia. E continua também o concílio: ele se deu a si mesmo em alimento a nós, para que o homem que estava em ruínas por causa da morte, pelo alimento fosse reerguido para a vida. O degustar feriu,
e o degustar curou. Contempla como, de onde nasceu a ferida, saiu o remédio, e de onde entrou a morte, saiu a vida. Daquele degustar, de fato, foi dito, no dia em que comeres, de morte morrerás. Gênesis 2,17. Deste, de Jesus, ao contrário, se lê, se alguém tiver comido deste pão, viverá eternamente. João 6,52. Então, olha que lindo esse paralelo, a prefiguração do alimento da vida que estava lá no Antigo Testamento. Só que de forma, como um contraste, né? Aquele alimento levou à morte e Jesus, o pão da vida, é o alimento de vida eterna. Na Eucaristia, o doador e o dom são o mesmo, é a mesma coisa, quem doa e aquilo que é doado, superando toda a plenitude de generosidade, excedendo toda medida de amor, vai dizer o Papa no concílio. Ofereceu a si mesmo em alimento, ó singular e maravilhosa generosidade, onde o doador vem como dom, e o que é doado é totalmente idêntico ao doador. Olha que bonito. Um outro aspecto, então nós vamos colocar pontos da doutrina da Igreja. Um outro aspecto é que é da dimensão sensível do sacramento da Eucaristia. É um verdadeiro corpo de Nosso Senhor que está presente. Berengário foi um herege lá pelo século XI, né? Mais ou menos no século XI, né? Mais ou menos não, foi no século XI. E o sínodo de Roma, foi feito um sínodo em Roma, no ano 1059, e Berengário foi a esse sínodo, renunciou às suas heresias, né? Que ele dizia que era somente uma representação do corpo de Jesus, algo que não era sensível, era só um sacramento, era só um sinal, mas Jesus não estava ali presente, real e verdadeiramente presente. E nesse sínodo de Roma, ele renuncia a essas ideias dele e volta à fé católica, à fé ortodoxa, à fé de sempre. Isso lá no ano 1059. E a igreja deu para ele rezar e professar essa fé quando ele se converteu. Eu, Berengário, conhecendo a verdadeira e apostólica fé, anatematizo toda heresia, particularmente aquela da qual até este momento tenho sido acusado. Esta ousa sustentar que o pão e o vinho que são postos sobre o altar são, depois da consagração, somente sacramento e não o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor, e que não podem de modo sensível, a não ser só no sacramento, ser tocados e partidos pelas mãos dos sacerdotes ou mastigados pelos dentes dos fiéis. Então isso é o que ele afirmava e que ele está renunciando aqui diante da igreja para assumir a verdade católica. Qual outro ponto mais que a gente poderia colocar? Um outro termo que a gente usa bastante é que a Eucaristia é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Como que nós entendemos isso? O Sagrado Concílio de Trento, né, Concílio Ecumênico, no ano 1551, afirma dessa forma: se alguém negar que no sacramento da Santíssima Eucaristia está contido verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e portanto Cristo inteiro, mas disser que só então, como em sinal ou em figura ou na eficácia, seja anátema. O que o concílio quer dizer? Na época teve a reforma, começou ali com Zwinglio, Lutero e tantos outros, que proclamaram, né, que vieram com a ideia da sola escritura, cada um interpretava de uma forma a escritura, e começou a sair essa interpretação, que a Eucaristia, o pão e o vinho consagrados na missa, seriam somente sinal ou figura
ou Jesus só estaria ali na eficácia, mas não real e verdadeiramente presente. Então o Concílio de Trento retoma toda a fé da igreja e proclama novamente: Jesus Cristo está inteiramente presente ali, em cada partícula, em cada pedaço de cada partícula, em cada gota, em cada porção daquele vinho, né? Que são transubstanciados, são transformados, o pão e o vinho, no corpo, no sangue, na alma e na divindade de Jesus Cristo. Mas como Jesus está todo presente na Eucaristia? Aí o próprio concílio vai explicar. O corpo está sob a espécie do pão e o sangue sob a espécie do vinho, por força das palavras da consagração. Então, quando o ministro ordenado legitimamente pela igreja, e aí precisa de ser ordenado dentro da tradição apostólica, dentro da sucessão apostólica, por um bispo legitimamente sucessor dos apóstolos. Então, esse sacerdote, ou esse bispo, este ministro da Eucaristia, pelo poder das suas palavras, o corpo está sob a espécie do pão e o sangue de Jesus está sob a espécie do vinho. E continua o concílio. Enquanto o corpo está sob a espécie do vinho, então aqui trocando, o corpo está sob a espécie do vinho e o sangue sob a espécie do pão. E a alma sob ambas as espécies, a alma de Jesus, por força daquela natural conexão e concomitância pela qual se unem entre si as partes do Cristo Senhor, que já ressuscitou dentre os mortos e não mais morrerá. Então, pela força da união, da conexão, da concomitância de Jesus inteiro, Jesus ressuscitado, nós estamos falando aqui de Jesus ressuscitado, do corpo de Jesus ressuscitado, da alma, da divindade, do sangue de Jesus ressuscitado. Esse corpo, essa pessoa de Jesus que é única e una. Então, por força dele, também o sangue está na espécie do pão. Olha que interessante. E o corpo de Jesus está sob a espécie do vinho. Por essa unidade, não existe separação entre o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. E assim também, nas espécies do pão e do vinho, quando transubstanciadas, não existe separação. Então, o pão é só o corpo de Jesus e o vinho é só o sangue de Jesus. Não. Existe uma unidade aí. O corpo está sob a espécie do pão, sim, Senhor. Aliás, desculpa. O corpo está sob a espécie do vinho também, sim, Senhor. O corpo ressuscitado de Jesus. E o vinho está sob a espécie do pão, sim, Senhor, por força do corpo ressuscitado de Jesus. Ok? Deu para entender? E a divindade, então nós já falamos do corpo, do sangue, da alma e a divindade de Jesus. Então a alma de Jesus está sob ambas as espécies, lógico. E por último, a divindade de Jesus está presente por causa daquela admirável união hipostática com o corpo e a alma. Sei que é uma palavra um pouco desconhecida, união hipostática. O que é isso, união hipostática? É a união da natureza divina com a natureza humana de Jesus. Então, essa união indissolúvel, uma vez que o Verbo de Deus, que estava junto de Deus desde toda a eternidade, se encarna na pessoa de Jesus Cristo, ele é um só. A natureza humana e a natureza divina é um só, tá bom? Então, isso é objeto de outros estudos aí nossos sobre as heresias a respeito da pessoa de Jesus Cristo. A gente pode falar num outro momento, com a graça de Deus, ok? Aí nós entramos na discussão. Então, é válido ou não comungar só sob a espécie do pão? Porque muitas vezes os católicos são criticados, mesmo católicos que vão em outras igrejas, né? Sem autorização nenhuma, lógico, não tem autorização do bispo, e às vezes participam em outras comunidades cristãs da Santa Ceia, né? Eles chamam de Santa Ceia.
E eles têm lá o pãozinho deles, que muitas vezes nem é asno, o vinho lá, o suco de uva deles, e eles falam que eles estão certos porque Jesus fez o pão e o vinho. Mas o que nós acabamos de ver? O corpo de Jesus está sob a espécie do vinho também. E o sangue de Jesus está sob a espécie do pão, por força da unidade das partes de Cristo, da alma de Cristo, do corpo ressuscitado de nosso Senhor. Então é válido, sim, Senhor, comungar só sob a espécie do pão, ok? Vai dizer o Concílio de Constança, lá no ano 1415. Então, antes, inclusive, da Reforma Protestante, bem antes da Reforma Protestante, mas já tinha surgido em alguns grupos essa dúvida que não valia a comunhão recebida só sob a espécie do pão. Olha o que vai dizer o Concílio de Constança, no ano 1415. Se bem que na igreja primitiva este sacramento era recebido pelos fiéis sob ambas as espécies, mais tarde, porém, era recebido pelos consagrantes sob ambas as espécies. Mais tarde, porém, era recebido pelos consagrantes e pelos leigos somente sob a espécie do pão, pois é preciso crer, então aqui a gente frisa, é preciso crer com toda a firmeza e sem sombra de dúvida que o corpo e o sangue de Cristo estão verdadeiramente contidos, na sua integridade, na sua totalidade, tanto sob a espécie do pão, como sob a espécie do vinho. Então, a gente dizer que tem que ter as duas espécies, é a gente reduzir e é a gente não acreditar que o corpo e o sangue de Cristo estão sob as duas espécies. Então, é uma redução, é uma falta de fé, é um contrassenso, na verdade. E o Concílio de Trento vai bater o martelo nessa questão no ano 1562, dizendo: se alguém negar que sob a espécie só do pão é recebido o Cristo todo inteiro, fonte e autor de todas as graças, porque, como alguns afirmam erroneamente, não se recebem ambas as espécies segundo a instituição do próprio Cristo, seja anátema, seja excomungado, seja excluído da unidade católica, ok? Então, é uma heresia afirmar que só existe comunhão verdadeira sob as duas espécies do pão e do vinho. É uma heresia. Está excluído da Igreja Católica quem pensa assim, ok? Sobre as palavras, eis o mistério da fé na hora da consagração. Olha que diz o Papa Inocêncio III, lá no ano 1202, lá no século XIII. Então, antes mesmo desse concílio que nós acabamos de ouvir, muito antes do Concílio de Trento, o Papa Inocêncio III foi um Papa fantástico na vida da Igreja, mais ou menos na época mesmo de São Francisco de Assis, São Domingos, das ordens mendicantes. Olha o que ele vai dizer. Disse, todavia, mistério da fé, porque aqui se crê outra coisa do que se vê, e se vê outra coisa do que se crê. Olha que bonito. Vêem-se de fato as espécies do pão e do vinho, enquanto se crê a verdade da carne e do sangue de Cristo e o poder da unidade e da caridade. Olha que coisa linda. Então nós vemos outra coisa do que cremos e nós cremos outra coisa do que vemos. Então é o poder da fé. Eis o mistério da fé. Por isso que o presidente da celebração, o ministro legítimo da Eucaristia, fala após cada consagração. Eis o mistério da fé. A Eucaristia não é só um meio de santificação, ela é o próprio santificador. Vai dizer o Papa Inocêncio também, né? Os outros sacramentos, o batismo, a crisma, a reconciliação, a confirmação, o matrimônio,
Então, todos os outros sacramentos só têm força de santificar no momento em que são recebidos, enquanto na Eucaristia está o próprio autor da santidade, mesmo antes que ela seja recebida. Então, os outros sacramentos a gente só recebe a graça quando a gente só recebe o sacramento. Mas mesmo antes da gente receber Jesus Eucarístico, ali está o autor da santidade, ali está o nosso santificador. Na Eucaristia existem 3 elementos, continua aqui ainda o Papa Inocêncio III. É necessário, todavia, distinguir sutilmente entre 3 coisas que se discernem nesse sacramento, a saber, a forma visível, a verdade do corpo e a força espiritual. Então vamos entender isso. A forma visível é o pão e o vinho. A verdade é da carne e do sangue de Jesus. Essa é a verdade do sacramento. A força espiritual desse sacramento é a unidade e a caridade. Então a primeira coisa, continua aqui o Papa, que são as espécies do pão e do vinho, é sacramento e não realidade. Então o pão e o vinho são sacramento e não realidade. A segunda coisa, a carne e o sangue de Cristo, que é a verdade do sacramento, é sacramento e realidade. Então, a carne e o sangue de Jesus são sacramento e realidade. A terceira coisa, a força, a unidade e a caridade, é realidade e não sacramento. Olha que bonito. Então, as espécies são sacramento e não realidade, a carne e o sangue de Cristo são sacramento e realidade, e a unidade e a caridade são realidade e não sacramento. Ok? Na Eucaristia, vai dizer o Concílio Ecumênico de Trento, nosso Senhor e Salvador deixou a sua igreja como símbolo de sua unidade e caridade, pela qual quis todos os cristãos unidos e articulados entre si. Então, o próprio Salvador, o próprio Senhor deixou a Eucaristia como símbolo de sua unidade e caridade. Então, não existe um ecumenismo perfeito sem um ecumenismo de mesa. Não existe articulação entre os cristãos. Não existe unidade entre os cristãos, senão na unidade da mesa. É o que nos ensina o Concílio Ecumênico de Trento, no ano 1551. Ok? O Papa Leão XIII, na encíclica Mire Caritatis, em 1902, e aí é um documento mais recente, vai afirmar, até os signos, quando se fala de signos, sinais, símbolos, são o pão e o vinho, né? Até os signos, os sinais do pão e do vinho, nos quais consiste esse sacramento, são estímulos muito oportunos de união. A respeito disso diz São Cipriano. Então ele cita um padre da igreja, um pai da igreja lá dos primeiros séculos, São Cipriano. Olha o que vai dizer São Cipriano. Quando chama seu corpo de pão, constituído pela união de muitos grãos, o Senhor indica a união do nosso corpo por ele sustentado. E quando chama o vinho o seu sangue, espremido e reunido de muitos cachos e uvas, significa igualmente nosso rebanho articulado de uma multidão levada à unidade. Olha que coisa maravilhosa. Então, o cacho do trigo é formado de muitos grãos, o cacho da uva é formado de muitas uvas, mas forma um só trigo e forma um só vinho. Então, essa unidade dos símbolos, a unidade do próprio pão, que é formado de muitos grãos de trigo, e do próprio vinho, que é formado pelo espremer ali de muitas uvas, a unidade do vinho, a unidade do pão, são símbolos. E o Senhor comparou isso com seu corpo e seu sangue, seu corpo também, que é a própria igreja, o seu corpo sacramento,
forma o sacramento universal de salvação, que é a própria igreja. Então é muito bonito isso. Vamos pular aqui, que eu falei bastante do ministro legítimo. Vamos falar agora das palavras de Jesus. Fazei isto em minha memória, ou para celebrar a minha memória. O Papa Urbano IV, na bula Transiturus Deoc Mundo, em 11 de agosto de 1264, portanto, lá no século XIII, ele afirma: na instituição desse sacramento, Jesus disse aos apóstolos: fazei isto em minha memória, para que este excelso e venerável sacramento fosse para nós peculiar e insigne memorial do seu extraordinário amor, com o qual nos amou. Então, é um memorial do amor de Jesus Cristo na cruz por toda a humanidade. Mas a memória, que tipo de memória é essa? A memória desse sacramento é diferente das outras nossas memórias. Vai continuar o Papa Urbano IV. A nossa memória das coisas, nós as abraçamos com o espírito e com a mente. Mas não conseguimos com isso a sua real presença. Então o Papa está dizendo, as outras coisas de que fazemos memória, nós as abraçamos com o espírito e com a mente, mas não conseguimos com isso a sua real presença. A gente só lembra das coisas, das pessoas, dos acontecimentos, situações, mas a gente não torna presente essas coisas, essas pessoas, essas situações, né? Na nossa memória geral, na nossa memória humana. Agora, o memorial desse sacramento, ao invés, está presente nesse memorial, está presente conosco Jesus Cristo, e aqui é o Papa, ainda que sob outra forma, mas em sua própria substância. Pois quando estava para subir aos céus, disse aos apóstolos e aos seguidores dele: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sempre, todos os dias, todos devemos fazer memória de Jesus. Não é só os apóstolos. Olha o que ele diz: eis que eu estou convosco, eu estou realmente presente, eu estou com a minha substância, embora de outra forma. Eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. E continua o Papa: confortando os mesmos, com a benigna promessa de permanecer e estar com eles, também em presença corpórea. Então, no sacramento da Eucaristia, veja bem, sob as espécies do pão e do vinho, Jesus continua conosco, Jesus continua cumprindo essa promessa, que estaria conosco todos os dias, também de uma forma corpórea, no sacramento da Eucaristia. Então, a nossa igreja, a doutrina ortodoxa católica, a doutrina cristã verdadeira, afirma e continua isso que nosso Senhor disse. Ele está conosco não só espiritualmente, de uma forma vaga, Jesus está conosco, não, arrepio, ele está aqui, não. Jesus está conosco na espécie daquele pão ázimo, daquelas partículas que nós comungamos na missa. Jesus está presente em cada partícula. Jesus está tocável, nós o recebemos em nossa mão, nós tocamo-lo, nós o tocamos com a nossa língua, nós o mastigamos com os nossos dentes. Isso Jesus quis que fosse assim. Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E lá em João ele vai dizer, depois a gente pode fazer um vídeo estudando só a perícope, a passagem de São João sobre a Eucaristia. Jesus vai dizer: se não comerdes, se não mastigardes, está no original, se não mastigardes a minha carne e não ingerirdes o meu sangue, não beberdes mesmo, ingerirdes, vos alimentardes do meu sangue, não tereis a vida em vós. Então essa presença real de Jesus, essa presença corpórea, essa presença sensível, essa presença palpável de Jesus continua conosco na Eucaristia. Então isso é muito forte, é muito lindo, e essa é a fé católica. Quando eu digo católica, é a fé ortodoxa, é a fé verdadeira, é a fé que Jesus deixou. A fé apostólica. Beleza?
Um outro ponto lindo que diz os padres também, os papas, é que o alimento, a Eucaristia é um alimento que não se altera, porém transforma quem o recebe dignamente. Então, ao comungarmos Jesus, como eu acabei de falar, ao mastigarmos Jesus, tocarmos Jesus, ao comungarmos Jesus, não é Jesus que muda, porque Jesus é Deus, Deus é imutável, mas somos nós que nos transformamos. Olha o que vai dizer o Papa. Este pão é comido, mas na verdade não é consumido. É comido, mas não mudado. Porque não é de modo algum transformado naquele que come. Não é de modo algum transformado naquele que come. Mas se é recebido de modo digno, aquele que o recebe é a ele amoldado. Então, somos nós que nos amoldamos a Jesus, ao corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Somos nós que somos mudados, somos nós que somos transformados, somos nós que somos consumidos em Jesus Cristo, envolvidos por Jesus Cristo, pelo corpo, sangue, alma e divindade do Senhor. Não é o Senhor que é mudado e transformado pelo fato de ser ingerido por nós, mas nós é que nos transformamos nele. Então é o contrário. Na vida natural, os alimentos se transformam em nós. Na vida espiritual, nós nos transformamos no pão da vida. Nós nos transformamos cada vez mais à semelhança de Jesus, à semelhança do corpo, da alma, do sangue, da alma e, por que não dizer, da natureza divina de Jesus. Nós nos tornamos cada vez mais divinos em Jesus Cristo, cada vez mais filhos de Deus. Que coisa linda! Então, gente, tendo isso em vista, o Concílio Ecumênico de Trento, no ano 1551, vai dizer que é preciso aproximar-se deste sacramento com respeito e santidade. Então, não é de qualquer jeito que eu vou receber Jesus Eucarístico, não é sem nenhum exame. Licença. Então, veja, vai dizer o concílio, abre aspas, se não convém aproximar-se de nenhuma função sagrada, nenhuma, a não ser santamente, por certo, quanto mais o cristão descobre a santidade e a divindade desse sacramento celeste, tanto mais cuidará diligentemente de aproximar-se dele só com grande reverência e santidade. Principalmente quando lemos no apóstolo Paulo aquelas palavras terríveis. Quem come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação, não distinguindo o corpo do Senhor. Por isso, a quem quiser comungar, se deve lembrar o preceito, que o homem se examine a si mesmo. Isso é o concílio que nos diz, a doutrina católica. É lógico que não está falando aqui para a gente ser anjo, para a gente ser perfeito. Mas, se a gente tem consciência de algum pecado mortal, nós temos que confessar. O próprio concílio explica, estar arrependido, somente arrependido de pecado mortal, não basta para comungar. É necessária a confissão sacramental, individual. Olha o que diz o concílio. O costume da Igreja declara que é preciso um exame para que ninguém, por mais contrito, arrependido que ele se considere, se aproxime da Sagrada Eucaristia sem antes se confessar sacramentalmente, caso esteja consciente de algum pecado mortal, de algum pecado contra os 10 mandamentos, ok? Então, vamos nos examinar antes de participar da santidade desse sacramento. Senão, como diz o concílio, aquelas terríveis palavras de Deus através do apóstolo Paulo caem sobre nós. Nós comungamos a nossa própria condenação, ok? E vamos indo para os finalmente, as últimas considerações. Quais são as graças e os frutos deste sacramento? Aliás, desculpa. As graças e os frutos da Eucaristia, desse sacramento, são iguais para todos? Então, na verdade, não. Existem 3 modos, ou disposições, ou ainda estados das pessoas que comungam. Então, existem 3
tipos, vamos dizer assim, de comungantes, né? Isso o Concílio de Trento ainda. Nossos pais, e aqui se refere aos santos padres, nossos pais distinguiram reta e sabiamente 3 modos de receber este sacramento. Primeiro, alguns só o recebem sacramentalmente, são os pecadores. Então, alguns o recebem só sacramentalmente ali, só a espécie do pão e do vinho. São os pecadores, que estão lá, nos pecados mortais. Outros só espiritualmente. Quais são os que recebem espiritualmente? São aqueles que, comendo em desejo aquele pão celeste que lhes é oferecido, com a fé viva que opera pelo amor, Gálatas 5:6, sentem seu fruto e utilidade. Então, este ano de 2020, nós tivemos a pandemia, onde teve bastante missa radiada ou missa pela TV. Então, o próprio Papa Francisco, recomendava a comunhão espiritual. Então, essa comunhão espiritual, que a pessoa está ali com aquela fé viva que opera pela caridade, ela sente os frutos e a utilidade do próprio sacramento, mesmo sem recebê-lo nas espécies do pão e do vinho, ok? E por último, outros ainda recebem-no ao mesmo tempo sacramental e espiritualmente. São os que se examinam. Quem são essas pessoas? São os que se examinam e preparam de tal modo que, vestidos com a veste nupcial, e aqui ele cita a parábola daquele homem que entrou no banquete que Deus ofereceu sem as vestes brancas, as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Essas pessoas se aproximam desta mesa divina. Então, são as pessoas que se examinam, se preparam, se confessam quando têm consciência de algum pecado mortal. Então, estas recebem Jesus de forma sacramental e espiritual. Beleza? Então, são 3 tipos. Uns só recebem ali as espécies do pão e do vinho, que são pecadores, estão recebendo a própria condenação. Outros só recebem espiritualmente, por várias razões, né? Não vamos entrar no mérito aqui. E, por último, aqueles que recebem preparados, aqueles que se examinaram, se prepararam, se confessaram, não têm consciência de pecado mortal, né? Ok? Esses não têm consciência, sim, se examinaram, depois que se examinaram, separaram, não têm consciência de pecado mortal e se aproximam do sacramento. Esses recebem todos os frutos e as graças, recebem o sacramento e a sua força, ok? Como nós falamos lá no outro ponto. Quais são os efeitos da Eucaristia em nós? O Papa Urbano IV, no ano 1264, ele vai dizer: nesse sacramento conseguimos ajuda de vida e salvação. Muitas vezes a gente está se achando, né? Desculpa a brincadeira aqui, mas o cocô do mosquito que pousou no cocô do cavalo do bandido, né? Nós estamos se sentindo a última pessoa do mundo, mas nesse sacramento nós conseguimos ajuda, socorro, ajuda de Deus, ajuda de vida e salvação. É Deus que vem ao nosso encontro. Também nele nós fazemos o nosso memorial salvífico, nós recordamos a nossa redenção, a nossa salvação, o nosso resgate na cruz. Jesus Cristo morreu por nós, derramou o seu sangue, ofereceu o seu próprio corpo no altar da cruz e hoje oferece o seu próprio corpo no altar da igreja. Olha que coisa linda. O que mais? Somos afastados do mal e revigorados no bem. Então, quando nós comungamos de forma digna, nós somos afastados cada vez mais do mal. Temos que comungar cada vez mais, receber mais Jesus para sermos afastados do mal, dos vícios, da nossa natureza corrupta e sermos revigorados no bem, firmados no bem. Nós vamos ter mais forças. E continua: progredimos no crescimento das virtudes e das graças. Nós não continuamos como estamos, nós crescemos na graça, como vai dizer o primeiro Papa, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós progredimos nas virtudes,
a virtude da fé, da esperança, da caridade, da humildade, da paciência, todas as virtudes da prudência, da fortaleza, e também progredimos nas graças, nos dons, nas graças espirituais. Olha que bonito. E por último, progredimos pela presença corpórea do próprio Salvador. É lógico, nós só progredimos porque Jesus está ali com a sua presença corpórea, com a sua presença sensível, com a sua presença substancial, com a sua presença real. Ele estando conosco, nada temeremos. Se o Senhor está conosco, nós não tememos mal algum. Beleza, gente? E para terminar, e servirá até como uma profissão de fé, como uma oração final, vamos fazer essa profissão de fé do Papa Bento XIV, lá no ano 1743. É um resumo de toda a fé católica na Santíssima Eucaristia. Olha o que diz, e vamos rezar juntos. Professo que na missa é oferecido a Deus um sacrifício verdadeiro, real e propiciatório, pelos vivos e pelos defuntos, e que no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, em conformidade com a fé que sempre se teve na Igreja, está contido verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue, junto à alma e à divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Cristo na sua totalidade, e que acontece a conversão de toda a substância do pão no corpo e de toda a substância do vinho no sangue, conversão que a Igreja Católica chama, do modo mais apropriado, de transubstanciação, e que sob cada uma das duas espécies, e quando separadas, em cada parte de cada espécie, está contido o Cristo inteiro. Assim nós cremos, assim nós amamos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos.